Olá, estou aqui para apresentar um trabalho desenvolvido no campus de Votuporanga do Instituto Federal de São Paulo. É um trabalho de conclusão de curso que teve seu início como iniciação científica, mas evoluiu para um trabalho de conclusão de curso, né? E o título dele é Software Online para a Determinação das Armaduras de Pilares Retangulares de Concreto Armado. Os autores são eu, Leonardo Gutierrez Lobo, o professor Gustavo Cabrelli Nirschon e o professor Domício Moreira da Silva Júnior. Bom, para a gente começar, é, a gente precisa dar uma introdução sobre o que são os pilares, né? Os pilares nada mais são do que os elementos verticais, né, que têm a função aí de transmitir cargas advinda dos pavimentos para os elementos de fundação. Eles, devido a essa particularidade, eles são elementos predominantemente sujeitos aos efeitos de compressão. E devido a isso, né, devem ser tomados cuidados com a flambagem e efeitos de segunda ordem na hora que a gente está projetando esse tipo de elemento. Bom, dada essa breve introdução, a gente chega no objetivo geral desse trabalho, que basicamente seria desenvolver um software, né, que é capaz de determinar os esforços totais e as armaduras de pilares de concreto armado, fazendo para isso a utilização de ábacos, que vão ser apresentados posteriormente nesse vídeo. Bom, além disso, né, tudo é feito de acordo com as normativas, né, procedendo às verificações de armadura, e também, ao final, gerando um relatório de cálculo e verificações em PDF. Um aspecto importante que a gente precisa abordar quando a gente vai falar de pilares e estruturas é a consideração dos efeitos de segunda ordem, né? Que são muito importantes para a determinação dos esforços totais que estão atuando nos elementos estruturais. Os efeitos de segunda ordem estão muito ligados ao índice de esbeltez de um elemento, né, principalmente dos pilares, né, que é uma característica que vai relacionar, né, a altura desse elemento com algumas propriedades geométricas. E em função disso, a gente tem situações específicas de cálculo e limitações impostas aí pelos autores e pela normativa, né, que vão auxiliar a gente nesse processo de cálculo desses efeitos de segunda ordem, que são resultado aí basicamente de grandes carregamentos horizontais ou, como eu já disse, da função do índice de esbeltez. Bom, para isso, né, o presente trabalho ele foi se basear, né, em métodos do pilar padrão, né, que são abordados e destrinchados pela normativa 6118, né, da ABNT, né, de 2014. Bom, de posse aí dos esforços totais que a gente consegue através dos cálculos pelos efeitos de segunda ordem, a gente consegue fazer a obtenção da área de aço necessária para armar esses pilares, né? Fazendo a utilização de ábacos de interação, que são ábacos disponíveis na bibliografia, que foram elaborados através da consideração de equações de equilíbrio, né, dos domínios de deformação do material de que é feito o elemento estrutural e das condições de contorno desse elemento e também da armadura. Para a gente fazer a utilização desses ábacos, a gente precisa chegar em adimensionais da consideração dos esforços de momento fletor e força normal, além da relação de linha sobre H, que basicamente depende da geometria desse elemento, das características da seção transversal. Com isso, a gente entra com esses valores em ábacos, por exemplo, esse da imagem abaixo, e consegue fazer a obtenção dessa taxa mecânica de armadura. E com ela, a gente consegue tá obtendo aí o valor da área de aço necessária para que esse pilar, né, esse elemento que a gente está dimensionando, que ele seja seguro e que ele não venha a entrar em ruptura. Para a parte da metodologia desse trabalho, né, que a gente visou aí desenvolver um software, só que esse software foi desenvolvido com uma visão de ser disponibilizado online, né, na página do grupo de pesquisa. Então, para isso, ele foi desenvolvido com linguagens para a web, né, tanto para a parte de dimensionamento, para as verificações que ele possui dentro dele e para o memorial de cálculo, tudo isso feito com linguagens voltadas para a web. Né? Basicamente, na parte, quando a gente criar a interface, né, do software, a gente utiliza a linguagem HTML com estilização feita com o auxílio da linguagem de CSS, né? E
Aí essa interface consiste em diversas abas para poder inserir os dados que vão estar cerceando aí o problema da estrutura, né, para poder dimensioná-la. Bom, falando em dimensionamento, né, todo o processo de dimensionamento foi feito em linguagem JavaScript, que ela vai servir aí muito para a gente conseguir fazer para a gente conseguir programar diversas equações e testes envolvendo fatores lógicos aí, muito importantes na parte de verificação, né? E falando em verificações e dimensionamento, tudo isso feito, né, de acordo com a ABNT, né, pela norma NBR 6118 de 2014. Tanto o dimensionamento, quanto a parte de considerações de efeito de segunda ordem local, quanto a parte de verificação do arranjo de armaduras escolhido na hora de dimensionar esse elemento. Dos resultados de discussões, a gente vai ter o seguinte, que o software que foi desenvolvido vai ser disponibilizado no grupo de pesquisa, né, o Núcleo de Engenharia Virtual, do próprio IFSP Campus Votuporanga. Foram feitos diversos testes e comparações com exemplos resolvidos, né, das bibliografias, com as quais, né, a gente conseguiu resultados satisfatórios aí, com pequenas diferenças devido à aproximação utilizada pelos autores. Então aí a gente vai ter ali, por exemplo, nessa imagem, uma foto que ilustra aí o funcionamento do software, né, a aba de inserção de dados, e também no final a gente vai tendo a parte que ele mostra todo o processo detalhado de cálculo através de um memorial que foi totalmente programado e descreve toda a rotina de cálculo necessária para para a resolução de uma estrutura de pilar em concreto armado.